Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos a mais uma Quinta das Questões. Vocês vão perceber que o episódio de hoje é um pouco diferente porque não teve caixinha do Instagram. Na verdade, todas as perguntas vieram do grupo do canal do Ivan lá no WhatsApp. Sim, eu abri um grupo para os inscritos do canal conversarem, interagirem mais comigo, para a gente trocar ideia. E quando eu percebi que hoje era quinta-feira, eu fui desesperado lá no grupo pedir perguntas e eu recebi lá 6 perguntas bem interessantes do pessoal. Começando com a pergunta do Vitor, do canal Psicoeducação, é um canal legal que eu recomendo inclusive que vocês se inscrevam. E o Vitor quer saber por que o Gil Diniz tentou agredir o Arthur hoje na Alesp. Quando ele perguntou, eu não sabia do que se tratava o fato. Eu passei o dia inteiro fora fazendo compras de Natal, não estava sabendo de nada, mas eu fui pesquisar qual era a ocorrência e eu descobri o seguinte: havia uma gangue de negacionistas nas galerias da Alesp, lá com cartazes e camisetas promovendo seu obscurantismo, e o Arthur estava com o celularzinho dele assim, né, gravando essas pessoas, mostrando que tipo de ideia atravessada, que ideia torta essas pessoas estavam propagando. E aí o Gil não quis que a sua corja de bolsonaristas fosse exposta na internet como os idiotas que são, e foi lá, né, tentar dar uma de macho, bater no Arthur e roubar o celular dele. Né? Nas filmagens ele várias vezes tenta tomar o celular do Arthur, e você tentar assim subtrair um bem imóvel alheio é crime, até onde eu entendo, não é? Eu não sou nenhum especialista em direito penal, mas você tentar subtrair o bem imóvel alheio é o famoso crime, né? Previsto lá no Código Penal, correto? E tem mais alguma coisa que se pode falar sobre isso, que é o seguinte: vocês já perceberam que toda autoridade, quando está fazendo merda, né, quando está fazendo bobagem, tenta impedir os outros de filmarem? Você nunca vai ver um político fazendo coisa boa e tentando impedir alguém de filmar, tentando confiscar a câmera de alguém. Você nunca vai ver uma autoridade fazendo coisa que presta e tentando proibir alguém de divulgar isso que ele está fazendo. Mas quando você tem, por exemplo, policial fazendo chacina, quando você tem político roubando, quando você tem político que dirige bêbado com o nariz entupido de cocaína e é parado na blitz, sempre esses vagabundos tentam impedir os outros de filmarem. O que o Gil Diniz e a turma dele estavam fazendo lá de negacionismo é comparável à chacina de policial corrupto? Acho que não. É comparável a encher o nariz de pó e sair dirigindo bêbado? Talvez. Mas se encontra no mesmo rol de coisas indesejadas, no rol de merda. Se o Gil Diniz estivesse com o pessoal lá nas galerias fazendo, né, apoiando um projeto para diminuir imposto, um projeto para, né, reduzir gastos da máquina pública, ele com certeza não ia tentar impedir o Arthur de filmar. Tentou impedir de filmar porque estava fazendo merda, tá bom? E agora vamos à segunda pergunta, que, se eu não me engano, é do Gustavo. Ele quer saber o que eu acho de El Salvador ter adotado o Bitcoin. E vamos falar duas coisas sobre isso. A primeira: o Bitcoin, sendo a moeda oficial de El Salvador, impede que o governo de lá, que o Banco Central de lá, inflacione a moeda para fazer política eleitoreira e expansionista. E isso é muito bom. Segunda coisa, a gente tem que tomar cuidado com isso por causa do seguinte: temos que ver em detalhes quais são todos os meandros da lei que torna o Bitcoin a moeda oficial de Salvador, para a gente não cair num erro igual da privatização da Eletrobras, por exemplo, que você olha de fora e fala, privatização é coisa de liberal, mas você vai examinar a lei e tem um monte de jabuti. Então, vamos examinar a lei que torna o Bitcoin a moeda oficial de El Salvador por causa do seguinte: se lá tiver um monte de jabuti e der errado,
nós não podemos aceitar argumento de maluco que vai chegar falando que Bitcoin é bolha, não sei o que, Bitcoin é coisa de louco, que a culpa é do Bitcoin, que a culpa é do livre mercado, por causa de algum jabuti inserido na lei pela autoridade estatal. Então, antes de sair batendo palma, de achar que El Salvador é o paraíso na Terra, vamos fazer o seguinte, vamos ver tudo que está contido na lei que torna o Bitcoin a moeda de El Salvador. E agora a pergunta número 3, deixa eu encontrá-la aqui. A pergunta número 3 é a seguinte: se o Lula eleito é bom para o MBL? E veja só, é bom por um lado, que é possível agregar mais à direita, que é possível inflamar a militância, ao mesmo tempo que é ruim por alguns aspectos. O primeiro é que o Lula com certeza vai ser eleito, vai voltar no espírito da perseguição. Então, não teremos um Brasil seguro para a oposição ao PT. Lembrando, o PT gosta de autoritarismo, tá bom? O PT gosta da Venezuela, Nicarágua, China. A Dilma acha que a China é a luz do mundo. Essa gente só não é homicida, só não é genocida porque não tem a oportunidade. Entregue mais poder, entregue poder absoluto pro PT e vocês vão ver o que vai acontecer com quem não gosta de ideologia vermelha, tá bom? Então o PT ganhar as próximas eleições não é interessante pro MBL, não é interessante para ninguém que gosta da liberdade, que gosta da prosperidade. Assim como o Bolsonaro, né? Porque o tipo de perseguição que o PT gosta que seja promovido, né, nos países socialistas, o bolsonarismo tenta promover no Brasil. Por exemplo, fazer uma operação contra um grupo de ativismo com base numa thread de um perfil fake no Twitter, não é? E agora a quarta pergunta é a respeito de pontos negativos e positivos da campanha do Sérgio Moro. Então, eu não vou responder isso agora porque vai sair o vídeo da série analisando candidaturas, analisando o Sérgio Moro. Saiu segunda-feira o do André Janones, vai sair de todos os candidatos, incluindo do Sérgio Moro. Então, não vai ter resposta para isso agora, vai ter que esperar o vídeo. E agora, a quinta pergunta é quando vai ser a primeira confraternização do canal do Ivan, na qual o Ivan vai pagar a primeira rodada para todo mundo. Pois é, a parte da primeira rodada é sacanagem, vocês que deveriam pagar a primeira rodada para mim, já que eu fico trabalhando aqui gerando conteúdo maravilhoso, isso a gente pode ver. Só que eu quero fazer a primeira confraternização na primeira quinzena de 2022, o que vocês acham? Vai ser em Belo Horizonte mesmo, quem não for de Belo Horizonte não vai poder vir, mas vai ser muito divertido. E agora vamos à sexta pergunta, que é a pergunta do Lazar, que é a pergunta mais interessante que eu recebi aqui no vídeo, que é: qual o Yonkou mais forte? Uma pergunta sobre o One Piece. Se é o Zebek, o Roger, o Barba Branca, o Barba Negra, o Kaido, a Big Mom, o Shanks, o Ruffy. E nessa pergunta tem um erro conceitual, que é o seguinte: Yon significa 4. Então você não pode agrupar nesse universo de Yonkous absolutamente todos os grandes piratas da obra de One Piece, correto? Os Yonkous originais, que ascenderam ao poder depois da execução do Gold Roger, ou seja, Roger e Zebek não podem entrar nessa comparação aí de Yonkous, eles são fortes também, inclusive talvez o Zebek seja o mais forte dessa lista, não sabemos nada sobre ele, mas Roger e Zebek estão fora dessa coisa de Yonkou. Depois, nós temos os originais, que são o Barba Branca, a Big Mom, o Shanks e o Kaido. Nesses 4, tudo me leva a acreditar que o Kaido seja o mais forte individualmente. No 1 contra 1, né, sempre aposte na fera. Mas o que acontece é que o One Piece traz uma coisa interessante na obra, é por isso que eu gosto tanto dessa obra, que ela é tão incrível, que é o seguinte: o conceito de balança de poder. O fato de que o Kaido é o mais forte individualmente não faz com que ele seja o mais forte como imperador, ou seja, como um governante do mar.
ele, por exemplo, não tem um contingente tão forte e unido de filhos como a Big Mom, de modo que eu acredito que ele não conseguiria bater de frente com ela. Ele não tem o grau de influência do Shanks, ou talvez o uso de haki do rei do Shanks, de modo que ele não consegue bater de frente com o Shanks e derrotá-lo, da mesma forma que o Shanks não vai enfrentar diretamente os Piratas das Feras ou os Piratas da Big Mom, correto? Porque existe aí uma balança de poder, uma coisa que é comparável ao que existe no nosso mundo. Olha o cachorro aí, gente. Será que é o Show? Pô, quem pegou essa referência merece um prêmio. Mas no nosso mundo existe a balança de poder no sistema internacional. Você tem lá os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia. Você tem alianças como a OTAN. E veja, por exemplo, os Estados Unidos é mais forte que qualquer país individualmente. Os Estados Unidos é mais forte que a China, é mais forte que a Rússia. Em capabilities militares, em questão de hard power mesmo, os Estados Unidos é mais forte. Porém, por que os Estados Unidos não atacam a China, sendo que ele é mais forte? Porque as perdas vão ser muito grandes, existe lá a questão da destruição mútua assegurada, existe também a questão das alianças. Se os Estados Unidos atacarem a China, quem garante que a Rússia não vai entrar numa aliança junto com a China contra os Estados Unidos? Da mesma maneira, se vamos dizer que o bando do Shanks é o bando mais forte, que dizem que é o bando mais equilibrado, que tem lá... A gente não sabe nada sobre o bando do Shanks, né? É tudo hype, mas pô, tem o Ben Beckman, tem o Luke Hu, todo mundo, né, com o hype extremamente elevado. Quem é que garante que se ele resolvesse se mover, por exemplo, contra o Barba Branca, outros Yonkos e outras forças não iriam se unir ao Barba Branca para contrabalançar essa ofensiva do bando do Ruivo? Então, olha só que coisa legal, gente. A pergunta de One Piece virou uma explicação sobre geopolítica. É por isso que a Quinta das Questões é o melhor quadro desse canal, é por isso que isso aqui é tão divertido. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser fazer parte do grupo do canal do Ivan, me procura, me chama que eu vou colocar todo mundo que quiser lá no grupo, beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!